abrissem a palavra do Senhor em Gênesis. Em Gênesis 3. Na verdade, vou começar com Gênesis 2, tá? A palavra do Senhor em Gênesis 2, versículo 15. Deus tem falado muito comigo esses dias sobre esse versículo. Na palavra do Senhor em Gênesis 2, 3 diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Repita comigo: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. No versículo 3, no 3 diz assim, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão? Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Até aqui, amém? Bem, a palavra do Senhor, ela fala sobre a queda, né, do homem, né? Essa mensagem, ela fala sobre a queda do homem, né? O Senhor, ele criou o homem, a mulher, toda a terra, né? As árvores, os animais, tudo, e colocou na terra. E deu ao homem uma responsabilidade, né? E essa responsabilidade que o Senhor colocou para o homem é cuidar e cultivar. Amados, essa responsabilidade que Deus coloca na vida do homem, ela tem uma questão de respeitar limites, né? E quando eu estava lendo essa mensagem, eu estava lembrando, né, da questão dos nossos filhos. Os nossos filhos, quando nascem, vai tendo um entendimento, vai crescendo. A primeira coisa que nós precisamos fazer com os nossos filhos é direcionar eles, né? Direcionar, dar limites a eles, para que eles conheçam, para que eles cresçam dentro da palavra do Senhor, dentro de uma verdade, né? E muitas vezes a gente chega para os nossos filhos e fala assim: olha, não sobe nessa cadeira, que senão você vai cair. Filho, não sobe nessa árvore, que lá na roça era árvore. Não sobe nessa árvore, senão você vai quebrar um braço, vai cair, vai se machucar.
Não corre muito rápido, senão você cai. Então, todas as vezes que nossos filhos estão em perigo, todas as vezes, quando nossos filhos, às vezes, foge daquele limite que nós damos, nós advertimos eles. E a gente precisa dar limites aos nossos filhos, para que eles não machuquem mais do que é preciso. Porque muitas vezes uma queda ensina o nosso filho a levantar, ensina o nosso filho a superar a dor. Mas tem coisas que nós precisamos evitar, nós precisamos ensinar ele, proteger, para que aquilo não tenha uma sequela maior na sua vida. E no entanto, Deus, Ele colocou uma responsabilidade para o homem. Falou: cuida, eu vou te dar tudo aqui muito perfeito, tudo aqui certinho, para você cuidar e cultivar. Você só tem que fazer isso: cuidar e cultivar. Amados, nessa palavra cuidar, a gente tem que ter uma atenção, porque quando a gente fala assim, cuidar, muitas vezes vem no sentido de você ter cuidado com algo, né? Ou então você zelar por aquilo que Ele deu. E em alguma palavra fala a respeito de você proteger, né? Você proteger aquele lugar. E aí a gente percebe que se Deus pede para cuidar, porque tem alguma coisa que pode sair errado, tem alguma coisa que pode vir a tirar eles daquela situação que Ele colocou, daquele propósito que Ele colocou. E aí é que entra, né, a serpente, é aí que entra o mal na nossa vida. É quando a gente simplesmente não obedece esses limites dados por Deus. É quando acontece com os nossos filhos, quando não obedece alguns limites que nós impomos para a vida deles. Esses dias meu filho falou assim para mim, o Pedro, ele é muito questionador demais, muito. E falou assim para mim: mas mamãe, você e papai, vocês vão mandar na gente a vida toda? A vida toda? Eu falei: meu filho, Deus, Ele nos confiou, você e seu irmão, para que nós possamos cuidar de vocês aqui na terra. E a obediência, ela é muito importante para que vocês sigam um caminho bom que o Senhor preparou para vocês. Mas quando vocês crescerem, vocês vão caminhar sozinhos, mas vocês vão ter que obedecer ao Senhor, como obedece até hoje. A vida toda você tem um Deus que precisa obedecer para que você não caia, para que você não se machuque. E a gente precisa falar para a criança na língua que elas entendem. E aí ele falou assim para mim: mas a vida toda vai mandar em mim? Eu falei: é, meu filho. E Deus, Ele é tão bom que Ele cuida, Ele protege a gente de todo mal. Ele nos ama, Ele derrama graça sobre nós. Ah, entendi, mamãe, entendi. Então essa questão de você colocar responsabilidade na vida da criança, isso vai para a vida toda dela. Isso faz com que ela cresça. Isso faz com que ela ande de forma saudável na vida. E aqui fala que o Senhor colocou Adão e Eva em um jardim todo perfeito. Mas, amados, todo jardim, por mais perfeito que tem, existe uma serpente. Existe uma serpente que muitas vezes tenta nos tirar
daquele lugar, tenta nos tirar do propósito. Assim como foi Adão e Eva, a nossa vida não é diferente. Por mais lindo e perfeito o jardim da nossa vida, tem sempre algo que tenta nos tirar da posição onde o Senhor quer que nós estejamos. E aí, o que acontece? A serpente vai lá, oferece, questiona a Eva, porque muitas vezes nós temos a certeza na nossa vida, muitas vezes nós sabemos do que precisamos fazer, mas aí vem uma interrogação na nossa vida, um questionamento na nossa vida. E aí uma luzinha acende na nossa mente e a gente precisa ter muito cuidado com essa luzinha acesa na nossa mente. E aí a Eva, simplesmente quando a serpente questionou ela, e aqui na palavra diz, esse ventilador está perturbando minhas folhas. Quando a palavra diz aqui, que a serpente questionou, falou assim para Eva, respondeu? Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A serpente estava induzindo Eva a conhecer, a simplesmente ser igual ao Senhor, ser superior. É o tipo, o Senhor, Ele tem esse poder, mas você pode ter. Você pode ser superior a Ele. Ele não quer que você conheça, Ele não quer que você saiba. Então, muitas vezes, vem questionamentos em nossa vida. Muitas vezes, a gente tem o conhecimento, mas às vezes vem uma interrogação na nossa vida, que a gente precisa ter muito cuidado ao lidar com isso. E a maturidade de Deus, a maturidade, nos faz aprender a crescer, aprender a responder, aprender a lidar com situações. E nesse momento a serpente quer induzir a Eva a ser independente, a ser autoconfiante, a ser independente de Deus, a não receber ordens do Senhor, a andar sozinha. Sendo que na palavra do Senhor fala, é bom que o homem não esteja só. Não é somente nenhum casamento, amados, que não é bom que estejamos só. Muitas vezes pessoas estão sofrendo porque estão passando por situações e querem passar por essas situações sozinhas, sozinhos. A depressão é assim. A depressão, quando vem na nossa mente, na nossa vida, ela simplesmente deseja ficar só. Porque está aí a indução do inimigo, a indução da serpente. Não quero saber de gente não, fica só. Para quê? Eu não quero viver com pessoas falando comigo. Isso... Então, a depressão é isso. É te levar para um isolamento, te levar a viver o eu, te levar a viver um eu e esquecer que o Senhor fala que é bom que o homem não esteja só. E aí, quando aconteceu a queda, Deus chama Adão, Eva e pergunta, você comeu da árvore? E um joga para o outro, não, Senhor, Adão, foi a Eva que me ofereceu. A Eva fala, foi a serpente. E o interessante, o mais importante aqui, é que o Senhor coloca uma punição para cada um deles. Amados, e quando nós lemos, a primeira punição foi para a serpente. Por quê? Foi ela que ofereceu, ela que induziu ao pecado. Ela que ofereceu a maçã para Eva. Em seguida, ele vem com uma punição para Eva. E em terceiro, para Adão.
E Deus, Ele trata as pessoas. Muitas vezes a gente acha que nós falhamos, mas as consequências não irão acontecer. Acontece sim. Para que nós cresçamos. Para que nós possamos fortalecer. E o interessante é que aqui fala, porém, e a punição para a mulher. Quando ele fala com a serpente, na punição da serpente, ele fala assim: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Agora, olha só que interessante. Em seguida, no versículo 15, fala assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Amados, por causa da queda de Eva, a queda da humanidade foi através da Eva, de uma mulher, onde ela induziu o marido e aí destruiu a família. E o que Deus colocou? Que através dela virá um redentor. Amém? Através dela virá o redentor, que pisará na cabeça dessa serpente. E assim vocês conhecem a história, onde foi através de uma mulher que o Senhor chegou, que a mulher gerou Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, e colocou para a nossa vida uma vida livre de acusações, livre de culpa. Ele se morreu por nós. Mas o interessante que fala que a Eva se tornou cativa naquele momento. E ela teve uma nova mentalidade na hora que a serpente ofereceu para ela a maçã. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que percorre a nossa mente, o que percorre a nossa vida. Qual é o entendimento que percorre a nossa mente? Porque a gente precisa simplesmente estar na presença de Deus. Onde estamos nos alimentando? Qual o alimento que nós temos? Muitas vezes tudo que nós queremos é ter uma vida confortável, tranquila. Tudo que nós queremos é viver naquele jardim do Éden, né? Onde o Senhor colocou Adão e Eva, que era um paraíso grandioso. Mas o ser humano, ele não está contente com isso. Muitas vezes o ser humano, ele quer muito mais. Muitas vezes o ser humano, ele quer descobrir algo novo, algo grandioso. E esquece do poder de Deus que existe na nossa vida. Esquece da soberania de Deus na vida do ser humano. Mas existe uma origem da sabedoria de Eva e Adão, que é o propósito de Deus. Existe em nós, amém? E eu gostaria de falar para vocês que esse propósito do Senhor ainda não acabou na nossa vida. Porque nós estamos aqui nesta terra exatamente para cumprir este propósito. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Mateus 16.
Antes de ler esse versículo, Deus, ele colocou o propósito dele. Deus, ele entregou ao homem uma responsabilidade. Preste atenção. Deus entregou o homem a uma responsabilidade. E o que o homem fez? Entregou à serpente essa responsabilidade. A responsabilidade do homem era cuidar e cultivar. A responsabilidade do homem era somente você não pode usufruir de tudo aqui, menos desta árvore. Mas aí o homem simplesmente pegou essa responsabilidade e entregou para a serpente. É por isso que na palavra do Senhor fala que o mundo jaz o maligno. E a maldade que cai sobre a terra não afeta somente as pessoas lá no mundo. Afeta nós também. Por mais que nós conhecemos a palavra do Senhor, a maldade afeta a nossa vida. Porque se nós não cuidamos, se nós não cultivamos, porque Adão e Eva, eles não eram crianças. Adão e Eva eram adultos. Adão e Eva, o Senhor instruía eles. O Senhor falava, explicava para eles tudo. Então a maldade, amados, que está no mundo, afeta a nossa vida também. Se nós não perseverarmos, se nós não buscarmos a palavra do Senhor, como o pastor Moisés acabou de falar. E é tão bom quando a gente começa a ler a palavra de Deus, é algo que queima no nosso coração, a vontade de buscar mais entendimento. Porque é uma resposta que você precisa, tem um versículo, e aí você vai te puxando para aprender mais do Senhor. Vai gerando em você um amor tão grande. Isso é gerado pelo Espírito Santo de Deus, quando o Senhor morreu na cruz, para que o propósito do Senhor se cumpra aqui nessa terra. E assim Ele deixou o Espírito Santo dele para nos guiar, para que nós não percamos, para que nós perseveramos, para que a nossa vida não seja como Eva, para que o entendimento que vem até nós não nos afete, mas que nós possamos pegar esse entendimento da palavra e alimentar e nos fortalecer e criar uma maturidade em nós, para que nada venha sobre nós e nos toque, atraindo a nossa vida para o mal. Às vezes, amados, nós achamos que estamos na igreja, nós estamos salvos, mas não. Não, porque se nós estivéssemos salvos, se a igreja estivesse pronta, o Senhor já levaria. Nós estamos aqui, se nós estamos com uma maturidade, o nosso papel é cultivar, o nosso papel é cultivar e cuidar. E aí no versículo tem assim, Mateus 16, 18, fala assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Amém? Amados, nós somos essa igreja edificada em Cristo. Nós somos essa igreja. E aí, o Senhor nos coloca uma responsabilidade como líderes, como pastores, como pais, como mães, de edificar essa igreja que é necessário para que o propósito do Senhor se cumpra.
para que a maldição lá no início, para que a serpente não prevaleça, porque o mundo jaz o maligno. Quando nós falamos sobre sol nascente, como nós falamos sobre estrutural, ontem a irmã Zenaide, quando eu falo assim, dá vontade de chorar, porque a irmã Zenaide chegou ontem para mim, pastora, é tão bom, é tão gostoso viver aquilo ali. Por que é tão gostoso, irmã Zenaide? Porque é o papel da igreja, edificar a sua igreja. É o papel da igreja levar a boa nova. A casa de paz não é diferente de sol nascente. Não é algo separado de sol nascente, de estrutural. E ela falando para mim, pastora, eu e a pastora Alessandra, nós vamos para estrutural. Nós chegamos em casa, não chegamos cansadas. A gente ainda vai fazer compra. Por quê? Por quê? Porque a força de Deus que existe em nós é nosso papel sendo cumprido. É nossa responsabilidade edificar a igreja nesta terra. Amém? E eu gostaria de falar para vocês que muitas vezes nós pastores falamos algo que às vezes não entra no seu coração com algo agradável. Mas nem sempre o Senhor fala conosco. E nós gostamos porque a gente simplesmente aceita, porque Ele é o nosso Deus. E o Espírito Santo trabalha em nosso coração para que nós aceitamos tudo que Ele fala. Por que não aceitamos muitas vezes quando o Senhor fala? Porque sai do nosso conforto muitas vezes. Às vezes a palavra dele não vem confortável para a nossa vida. Nos tira do conforto. E em Lucas 24, 49 diz assim: não saia de Jerusalém até que o Senhor te capacite. Amém? Quando o Senhor morreu na cruz, Ele falou assim, que Ele iria para o Pai, mas que iria mandar um Consolador, aquele que ficaria conosco todos os dias, onde a todo momento que nós precisássemos, Ele estaria ali. Além disso, está aqui a palavra. Nós lemos a palavra, aprendemos com cada profeta, mas estamos aqui na terra para escrever a nossa história, para edificar um reino que precisa ainda ser edificado nesta terra. Nosso trabalho, quando falamos sobre igreja, sobre sol nascente, sobre estrutural, não ache que é algo, que é um desejo da pastora Alessandra, é um desejo do pastor Moisés. Não. É o Senhor queimando nos corações nossos, para que nós possamos cultivar, para que nós possamos cuidar, porque nós temos aqui. Você tem um pastor. É claro que o pastor maior, que é o Senhor, mas você tem um pastor
E não é só um pastor, você tem vários pastores, né, Bruninha? Pastor Samuel, pastor Moisés, pastora Eliane, pastora Alessandra, pastora Dani. Onde nós vamos, amados, muitas vezes as pessoas estão só atrás de um pastor que possa cuidar. Tem lugares onde nós vamos, onde as pessoas estão pedindo socorro, estão pedindo um abraço, uma palavra. E esses dias eu vi no Facebook algo que tocou muito meu coração, de uma pastora que falou que os obesos não subirão no céu e as pessoas deturpam tudo. Ela não estava falando de gordura, ela não estava falando de peso nenhum. Ela estava falando da palavra do Senhor que nós alimentamos, alimentamos e alimentamos. Ficamos cheios e a palavra não sai, a palavra não sai. A palavra não edifica ninguém, só edifica a nossa vida. E nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de prestar atenção na palavra do Senhor, onde fala que houve a queda de Eva por uma serpente. E ele fala sobre essa serpente quando o Senhor foi tentado na cruz. Ele tenta da mesma forma que tentou Eva, com coisas grandiosas. Você consegue? A serpente tentou o Senhor, falando: eu posso te dar esse mundo todo. Eu posso te dar tudo. O que percorre em nossa mente, no dia a dia. Porque, amados, na minha mente, muitas vezes percorre coisas que não me agradam. Na minha mente percorre coisas que eu não gosto. E quando vem isso, quando transita em minha mente, eu vou para a presença do Senhor e falo: Senhor, tira de mim tudo que não vem de ti, Senhor. Não é porque eu estou na casa do Senhor, não é porque eu sou pastora. Existe um mal, uma malignidade em nós que nós precisamos lutar a todo momento. Existe uma malignidade em nós e nós precisamos lutar a todo momento para perseverar. E eu gostaria de falar para vocês, e o Senhor, Ele quer resgatar em nós essa relevância que existe da soberania dEle. Ele quer resgatar na igreja esse amor à obra dEle. Ele quer resgatar. Eu falei para o meu esposo que eu mais meu esposo estamos conversando muito. E devido a muitas coisas que o Senhor tem falado em nossa vida, Deus tem falado muito em nossa vida. A gente vem relutando a questão de célula. Porque, amados, eu, Eliane, não tenho sabedoria, entendimento. Muitas vezes eu não tenho esse jeito. Às vezes muitas pessoas falam assim: ah, pastora, mas você fala com todo mundo, você. Mas é diferente. E nós precisamos romper. A igreja precisa romper.
Em 2020 vai ser diferente. Vai ser muito diferente. Se nós fomos abençoados em 2019, amados, eu convido a vocês a prosseguir. Eu convido a vocês a levantar do confortável, a orar. Toda quinta-feira à tarde eu estou aqui. Saia das suas casas mais cedo, quem pode. Saia dos seus lugares confortáveis e venha buscar a presença do Senhor. E Deus quer resgatar esse amor na nossa vida. Esse amor à casa dele. Esse amor ao propósito dele. Porque muitas vezes nós perdemos o propósito dele. É na igreja que o Senhor vai levantar pessoas para liderar. É na igreja que pessoas vão levantar, vão cuidar, vão cultivar. Ainda não terminou o propósito do Senhor. A serpente continua levantando o ministério dela. A serpente não parou. A mesma serpente da queda de Eva continua até hoje, levantando os discípulos dela. Levantando pessoas para nos tirar do propósito do Senhor. A serpente continua colocando na nossa mente que o entendimento humano te traz autoconfiança, te traz independência, te traz poder, que você não precisa do Senhor, que você não precisa depender de Cristo. Levanta teu ego. Onde nós estamos buscando a sabedoria? Onde nós estamos edificando? Deus precisa de nós, igreja, para edificar, para cumprir o propósito dele. E quando dançarmos aqui na frente do Senhor, e possamos dançar com alegria, e nós possamos dançar com ânimo, e quando chegarmos aqui na igreja, podemos glorificar a Deus, porque estamos aqui alimentando a palavra dele, para levar as pessoas que precisam de nós. Amém? E nós possamos chegar com ânimo novo, porque se nós olharmos para o homem, não olhe para mim, pastora, não ore para mim, porque eu sou falha. Eu sou falha. Olhe para o Senhor, marche. Quando você vê algo em alguém que não te agrada, esses dias eu vi um pregador falando sobre a questão de pecado. Muitas vezes as pessoas ficam, pastor, porque aquela pessoa está pecando, porque a pessoa está fazendo, porque a pessoa está isso e aquilo. Amados, não irá ter e não tem de forma nenhuma pecado que vão ficar oculto. A palavra do Senhor diz, não existirá pecado em oculto. Não se preocupe que o Senhor revelará. O seu papel não é esse, apontar. O seu papel é cumprir o propósito do Senhor. O seu papel é levar a palavra de Deus para quem precisa. O seu papel é derrubar, esmagar a serpente. O seu papel é levar boa nova. O seu papel é abraçar. O seu papel é cultivar, amado. O nosso papel é abraçar. O meu papel não é apontar. O nosso papel não é apontar, mas cultivar, acreditar, orar,
falar da palavra de Deus. Tá assim? Olha, minha amada, o Senhor, a palavra do Senhor diz assim, assim, assim. Pregue a palavra que liberta. Pregue a palavra, fale da palavra. É a palavra que liberta. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre Marcos 5, 23 e 24, que fala da mulher do fluxo de sangue. E o Senhor fala assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Amém? Que nós possamos tocar no coração do Senhor, tocar nas vestes do Senhor e sair virtude nele. Que nós possamos ter uma atitude gloriosa na nossa vida. Que nós possamos buscar a palavra do Senhor, porque nos traz maturidade, é a palavra dele. Que nossas atitudes possam tocar nas vestes do Senhor e sair virtude. Que tudo que percorre nossa mente glorifique a Deus. Que mesmo que venha algo em nossa mente, que não possamos sobressair o eu. Porque muitas vezes vem algo em nossa mente que é muito eu. É muito nosso entendimento. É o entendimento da serpente. É a origem do entendimento. É da serpente. Mas se nós possamos perseverar no pensamento, e nós possamos perseverar no entendimento do Senhor, na origem que Ele colocou no propósito quando criou Adão e Eva. E nós possamos saber que Ele morreu por nós, mas que nós precisamos edificar a igreja. Nós precisamos assumir a responsabilidade como pais, como líderes, como pastores, como mães, como tias, como amigas. Nós precisamos pegar essa responsabilidade que o Senhor colocou para o homem e o homem deu à serpente. Mas que essa responsabilidade nós possamos agir com o entendimento do Senhor. Amém? Fique de pé. Glória a Deus, Senhor. Feche os seus olhos. Sabemos que a vitória, quando estamos com o Senhor, é certa. Sabemos que a igreja irá ser edificada, mas ela precisa de nós, não de eu. A igreja não precisa, eu, Eliane, eu, Bruninha, eu, Dona Zenaide. Precisamos de nós, para cumprir esse propósito. Para tomar essa responsabilidade que foi dada à serpente. Para tomar essa responsabilidade que o Senhor deu ao homem e o homem deu à serpente. Senhor amado, diante da tua presença, meu Pai, eu te peço, Senhor amado, a tua graça, lamachá, laralacás. Eu te peço, Senhor amado, da tua sabedoria, Senhor. Que nossas mentes possam percorrer, Senhor amado, rios de água viva. Que em nossas mentes possam, Senhor amado, percorrer o entendimento do teu propósito, Senhor. Porque sabemos, Senhor amado, que o Senhor tem um propósito na nossa vida.
que o Senhor esmagará Satanás, Pai. Mas o Senhor precisa de nós, Senhor. Oh, lamachalaralacás, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, lamachalaralacás. As minhas forças não dão, mas quando as tuas forças, Senhor, entram em mim, sou mais que vencedora, lamachalaralacás. As minhas forças, Senhor amado, não alcança, Pai. Ah, Senhor, mas quando as tuas forças vêm sobre mim, quando o teu entendimento vem sobre mim, Senhor amado, sou grande, Pai, grande em ti, Senhor. Tu és o Deus, lamachalaralacás, que derrama sobre nós a graça, Senhor. A graça porque nós não merecemos, Pai. Mas existe um povo, Senhor amado, vencedor aqui, Pai. Existe um povo, Senhor amado, que persevera, Senhor. Existe um povo, Senhor amado, preparado, Jesus. Preparado, lamachalaralacás. Senhor amado, fala, macachalaralamas, que nós possamos andar, Pai. Fala que nós obedecemos, lamachalaralacás. E essa responsabilidade nós possamos, Senhor amado, assumir, Pai. Assumir, Senhor amado, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.